Minha família ignorou o momento mais importante da minha vida. Quando minha rede de hotéis foi avaliada em 100 milhões de dólares e apareceu nas notícias, meu pai mandou uma mensagem no grupo da família. Jantar hoje às 7 horas. Conversa importante. Todos precisam estar. Eu apareci e levei meu advogado. Eles não estavam esperando por isso. Meu nome é Caleb Turner. Sou o mais novo de 4 irmãos. Meus pais são professores aposentados. Meu irmão mais velho, Brandon, trabalha como gerente de academia. Minha irmã Olivia é enfermeira. A outra, Hannah, sempre foi a mais reservada. Eu sou o único que decidiu seguir outro caminho. Comprei um motel velho em leilão quando tinha 26 anos. Na época, ninguém me levou a sério. Hotéis? Meu pai disse. Você não sabe nada sobre isso. Brandon foi mais direto. Aquilo é um buraco. Você vai perder tudo. Olivia perguntou por que eu não arrumava um emprego normal. Hannah não disse nada. Só mandou um emoji rindo no grupo quando publiquei a foto da compra. Eu paguei 185 mil dólares naquele motel. Usei cada centavo que tinha guardado. Completei o resto com um empréstimo pequeno. Eram 22 quartos. Só 14 funcionavam. O teto tinha infiltração. A placa da entrada estava com letras faltando. Eu me mudei para o quarto 4. Passei 8 meses reformando tudo sozinho. Aprendi encanamento vendo vídeo. Um empreiteiro aposentado que morava na mesma estrada me ensinou sobre estrutura. Aprendi a cuidar das contas com um livro barato que comprei online. Reabri com 18 quartos a 79 dólares por noite. No primeiro mês, a média foi de 9 quartos ocupados. No sexto mês, os fins de semana já lotavam. No segundo ano, 5 noites por semana estavam cheias e eu tinha contratado 4 pessoas. Convidei minha família para a inauguração. Ninguém foi. Fica muito longe, meu pai disse. Já tenho planos, Brandon falou. Vou tentar ir. Olivia respondeu. Não foi. Hannah nem respondeu. O motel se pagou em 3 anos. Com o lucro, comprei outra propriedade problemática. Depois outra. Cada uma pior do que a anterior quando eu assumia. Cada uma lucrativa depois de reformada. Aos 32 anos, eu tinha 5 propriedades gerando quase 4 milhões por ano. Convidei minha família para cada marco. Corte de fita da segunda unidade. Um prêmio que recebi no setor. Nenhum deles apareceu. Depois disso, parei de convidar. Aos 34, um grupo de investidores entrou como parceiro. Aos 36, já eram 14 propriedades em 6 estados. Faturamento anual de 21 milhões. Meses depois, uma empresa comprou uma participação minoritária e a avaliação chegou a 100 milhões. A notícia saiu em 3 portais grandes. Foi assim que meu pai ficou sabendo. E foi assim que escreveu no grupo. Jantar hoje às 19 horas. Conversa importante. Eu sabia exatamente qual era a conversa. Liguei para meu advogado, Marcus Reed. Ele perguntou se eu tinha certeza de que queria levar um advogado para um jantar de família. Eu respondi. Não vai ser só um jantar. A casa dos meus pais estava igual. A mesma toalha de domingo na mesa, o cheiro do ensopado que minha mãe sempre fazia quando queria que tudo parecesse normal. Meu pai estava sentado na poltrona de couro, mãos apoiadas nos joelhos. Brandon encostado na parede, braços cruzados. Olivia no sofá, celular virado para baixo. Hannah na ponta, olhando para o chão. Marcus entrou atrás de mim. O silêncio durou alguns segundos. Meu pai foi o primeiro a quebrar. Caleb, quem é esse? Meu advogado. Advogado? Pra quê? Eu não respondi. Fui até a poltrona individual, a mesma onde eu sentava quando era criança, afastado dos outros, e me sentei. Marcus ficou ao meu lado e colocou a pasta sobre o colo. Minha mãe apareceu na porta da cozinha. O jantar está pronto. Vamos comer primeiro? Eu não vim para jantar, mãe. Ela se sentou ao lado do meu pai. Outro silêncio. Meu pai respirou fundo. Vimos as notícias, Caleb. Todos vimos. Brandon completou. 100 milhões de dólares é um número muito grande. É. Estamos orgulhosos de você. Eu olhei direto para ele. Conheço meu pai há tempo demais para saber quando ele está preparando um pedido. Ele juntou as mãos. Fez uma pausa. Você construiu isso sendo parte dessa família. Talvez seja a hora de conversar sobre como todos nós podemos fazer parte agora. Eu não disse nada. Ele continuou. Falou que Brandon tinha experiência em gestão, que Olivia poderia contribuir se eu quisesse expandir para áreas de bem-estar. Falou sobre união, sobre sangue, sobre negócios fortes construídos dentro da família. Em nenhum momento mencionou a inauguração do primeiro motel, nem o corte de fita do segundo, nem o prêmio. Quando ele terminou, eu perguntei. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Ele franziu a testa. Isso não tem nada a ver com... Quando foi a última vez que qualquer um de vocês ligou? Silêncio. Eu respirei fundo. Eu mandei convite impresso para a inauguração do primeiro hotel. Envelope branco. Data e horário. Vocês não foram. Brandon abriu a boca, mas eu continuei. Você disse que tinha planos. Não disse quais. Olivia disse que tentaria. Não apareceu. Hannah não respondeu. Eu parei de convidar depois do terceiro evento. Minha mãe disse. Naquela época a gente não sabia que isso ia crescer assim. Não é sobre crescer, eu respondi. É sobre estar presente. Marcos abriu a pasta e colocou um documento na mesa de centro. Meu pai olhou. O que é isso? Uma linha do tempo. Cada convite, cada resposta, cada ausência. Não precisamos de papel para conversar. Precisamos sim. Porque sem registro, daqui a um mês alguém vai lembrar dessa conversa de outro jeito. Brandon balançou a cabeça. Você está exagerando. Eu ignorei. A segunda parte tem uma proposta. Vocês podem ler. Não precisam decidir hoje, mas precisam entender. Meu pai abriu. Leu a primeira página em silêncio. Engoliu seco. Passou para minha mãe, depois para Olivia. Depois para Brandon. Hannah foi a última. Ninguém falou enquanto lia. Quando terminaram, Hannah foi a primeira a perguntar. O que você quer da gente, Caleb? Eu respondi. Hoje, nada. Só que vocês saibam que eu lembro de tudo. O silêncio voltou. E aquela foi a primeira vez em 12 anos que eu senti que finalmente estávamos tendo a conversa certa. Meu pai fechou a pasta devagar. Ele ainda estava com os dedos apoiados na capa, como se estivesse pensando se abria de novo ou não. Isso aqui, ele começou. É um acordo? É uma proposta, eu respondi.
Brandon deu um passo para frente. Proposta de quê exatamente? Eu respirei fundo antes de falar. Um pagamento único para cada um de vocês. Em troca, vocês assinam reconhecendo que nunca tiveram participação nas minhas empresas e que não vão reivindicar nada no futuro. O silêncio ficou pesado de novo. Minha mãe foi a primeira a reagir. Caleb, você está transformando isso numa coisa legal. Já virou uma coisa legal no momento em que a conversa começou depois da notícia. Brandon soltou um riso curto. Você está tentando comprar a própria família? Não. Estou evitando um problema futuro. Olivia cruzou os braços. Problema segundo quem? Segundo a realidade, eu disse. Se algum dia alguém aqui decidir que tem direito à parte do que eu construí, isso vai virar uma briga longa. Eu prefiro resolver enquanto está claro. Brandon balançou a cabeça. Isso é ofensivo. O valor é proporcional à participação que vocês tiveram. Que foi zero. Ele rebateu. Foi zero. Minha mãe apertou as mãos no colo. Somos sua família. Eu sei, isso não conta para nada? Conta. Por isso existe uma oferta. Meu pai finalmente falou. E se a gente não assinar? Vocês têm 30 dias para decidir. Depois disso, a proposta deixa de existir. E não tem negociação? Não, Brandon me encarou. Claro que tem, tudo é negociável. Isso não é uma negociação, então o que é? É um limite. O ambiente mudou depois que eu disse isso. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre o que eu estava disposto a permitir. Minha mãe olhou para mim com um misto de mágoa e surpresa. Você está muito diferente. Eu cresci. Brandon passou a mão no rosto. Você podia ter ligado. Podia ter falado com a gente antes de fazer isso. Eu liguei durante anos. Convidei vocês durante anos. Ninguém respondeu. Eu continuei. Inauguração do primeiro hotel. Convite físico. Vocês não foram. Meu pai abriu a boca para falar, mas eu continuei. Corte de fita do segundo. Não foram. Aquele dia. Não foram. Olivia desviou o olhar. O prêmio que recebi. Perguntaram se minha família estava presente. Eu disse que não puderam vir. Minha voz não subiu. Eu não precisei. Depois disso, eu parei de convidar. O silêncio ficou mais longo. Minha mãe falou baixo. Naquela época, a gente não imaginava que você ia chegar onde chegou. Não era sobre chegar longe. Eu senti meu estômago apertar, mas mantive a voz firme. Era sobre estar. Meu pai apoiou os cotovelos nos joelhos. Você acha que a gente nunca se importou? Eu pensei antes de responder. Acho que vocês nunca acharam que era importante o suficiente. Brandon respirou fundo. Você sempre foi independente. Nunca pediu ajuda, porque quando eu pedi, me disseram que eu ia perder tudo. Ele não respondeu. Meu pai voltou para a pasta. Qual é o valor? Está na página 5. Brandon abriu a pasta de novo. Leu, fez uma expressão de incredulidade. Isso é pouco. Não é pouco para alguém que não investiu, não trabalhou e não esteve presente. Somos seus irmãos. Isso não é argumento financeiro. Minha mãe balançou a cabeça. Caleb. Eu não estou tirando nada de vocês. Estou oferecendo algo que vocês nunca tiveram. Olivia finalmente falou de novo. E se a gente pedir desculpa? A pergunta veio direta. Eu olhei para ela. Desculpa não muda o documento. Então muda o quê? Muda como eu saio daqui hoje. Meu pai ficou em silêncio. Brandon soltou outro riso sem humor. Então é isso? A gente pede desculpa e você sai se sentindo melhor? Não é sobre eu me sentir melhor. É sobre vocês reconhecerem o que aconteceu. Hannah, que até então estava quieta, levantou os olhos. Eu lembro do primeiro convite. Ela disse. Todos olharam para ela. Eu vi o envelope, só. Deixei em cima da mesa. Foi a primeira vez que ela falou algo concreto. Eu não respondi. Ela continuou. Eu achei que você estava empolgado demais. Que não ia dar certo. Minha mãe respirou fundo. A gente não levou a sério. Meu pai completou. E isso foi um erro. Brandon não falou nada. Eu deixei o silêncio fazer o trabalho que precisava fazer. Depois de alguns segundos eu disse. Vocês têm 30 dias. Meu pai assentiu devagar. Vamos ler com calma. Eu me levantei. Marcos também. Minha mãe se levantou logo atrás. Você não vai ficar para jantar? Não, mãe. Na porta, Hannah se aproximou. Não disse nada. Só tocou meu braço por um segundo, como se estivesse tentando dizer algo que não conseguia colocar em palavras. Eu saí. No carro, Marcos fechou a porta e olhou para mim. Como você está? Eu pensei. Não senti vitória. Não senti alívio. Só senti que, pela primeira vez, eu tinha dito tudo sem perder o controle. Estou bem. Ele assentiu. Agora começa o prazo. Eu olhei pela janela enquanto ele ligava o carro. 30 dias. Era tempo suficiente para cada um mostrar quem realmente era quando precisava decidir. E pela primeira vez em anos, eu não estava esperando nada deles. Brandon me ligou no dia seguinte às 9 da manhã. Eu vi o nome dele na tela. Deixei tocar. Depois ouvi o áudio que ele mandou. Durou quase 3 minutos. Disse que o documento era absurdo, que tinha mostrado para um amigo que entendia dessas coisas e que havia problemas ali. Disse que se eu quisesse conversar como irmão, sem advogado no meio, ele estava disposto. Terminou dizendo que não era meu inimigo. Eu respondi com uma mensagem simples. Qualquer dúvida sobre o documento, fala com o Marcos. O número dele está na última página. Ele não respondeu. 3 dias depois, Marcos me ligou. Seu irmão entrou em contato com o escritório. E? Quer saber se o valor é negociável? Eu já esperava. Brandon sempre fazia isso. Primeiro rejeitava, depois voltava tentando ajustar. Não é negociável, eu disse. Eu imaginava. Também perguntou se o prazo pode ser estendido. Também não. 30 dias corridos? 30 dias corridos. No dia 31, a oferta desaparece. Marcos ficou em silêncio por um segundo. Você está preparado para o que isso pode causar? Eu já causei o que precisava causar. Agora é decisão deles. Naquela mesma semana, Olivia me mandou uma mensagem, curta. Podemos conversar? Só nós dois. Eu liguei naquela noite. Ela atendeu rápido. Obrigada por ligar. Que você precisa? Ela demorou um pouco para responder. Eu preciso entender quando você decidiu que a gente não fazia mais parte da sua vida. A pergunta veio direta.
Eu nunca decidi isso. Então por que esse documento parece um corte? Porque eu não vou fingir que nada aconteceu só porque saiu uma notícia na televisão. Silêncio do outro lado. Papai ficou mal depois que você saiu. Ela disse. Ele ficou mal quando viu o documento ou quando viu a linha do tempo? Ela não respondeu. Eu continuei. Durante 12 anos ninguém apareceu. Nem uma vez. Isso não é sobre dinheiro, Olivia. É sobre histórico. Eu sei. A voz dela mudou. Eu me arrependo. Eu não falei nada. Do emoji. De não ter ido. De ter achado que você estava só empolgado demais. Eu respirei fundo. Eu sei. Isso muda alguma coisa? Muda como eu me sinto agora falando com você. E o documento? Não muda o documento. Outro silêncio. Se a gente tivesse ido a tudo, você incluiria a gente? Eu pensei antes de responder. Seria outra conversa. Qual? Uma em que eu talvez perguntasse se vocês queriam participar de alguma coisa, não exigir. Ela ficou quieta por alguns segundos. No dia da primeira inauguração, eu saí de casa para ir. Eu fiquei em silêncio. Entrei no carro, dirigi uns 15 minutos. Depois voltei. Por quê? Porque eu senti que seria estranho. A gente já não estava se falando direito. Eu não sabia como agir lá. Tive medo de me sentir deslocada. Eu deixei o silêncio existir. Então mandei aquela mensagem idiota dizendo que tentaria ir. A voz dela parecia menor. Eu não sabia como admitir que estava com vergonha. Eu não respondi na hora. Por que você está me contando isso agora? Porque se eu não contar agora, talvez não tenha outra chance. A conversa durou mais uns 20 minutos. Não falamos do valor. Falamos da infância. De um verão em que viajamos de carro os 6, espremidos. De coisas pequenas. Quando desliguei, fiquei sentado no escuro do apartamento por alguns minutos. Eu não alterei uma vírgula do documento, mas algo tinha mudado. No dia 12, meu pai me ligou. Não deixou mensagem. Ligou 3 vezes seguidas. Na quarta, eu atendi. Caleb. Pai. Ele respirou fundo antes de falar. Eu falei com o Marcos. Eu sei. Ele disse que eu podia falar com você direto, que não tinha nenhuma restrição. Não tem. Outra pausa. Eu quero pedir desculpa. Eu não interrompi. Não por causa do dinheiro, mas porque eu li aquela linha do tempo e vi tudo junto, data por data, convite por convite, e eu percebi que sempre tinha uma desculpa. Ele respirou de novo. Eu acreditei nas minhas próprias desculpas. Eu fiquei em silêncio. Eu não tenho justificativa boa. Só queria que você soubesse disso. Eu sei. Isso é suficiente? Eu pensei antes de responder. Para quê? Para não virar só um assunto frio entre a gente. Eu olhei para a janela. É suficiente para isso. E para o resto? O resto depende do que vocês fazem com os 30 dias. Ele não discutiu. Está bem. Quando desliguei, olhei o calendário. Restavam 18 dias. Eu fui até a cozinha, peguei um copo d'água e fiquei encostado na pia. Pensei no que Olivia disse. Que tinha virado o carro no meio do caminho. Pensei no meu pai vendo todas as datas juntas. Nada daquilo apagava o passado, mas mostrava que pela primeira vez eles estavam olhando para ele. No dia 22, Marcos me enviou um e-mail com o assunto: atualização de assinaturas. Eu abri. Era uma tabela simples. Olivia, assinado. Hannah, assinado. Pais, pendente. Brandon, sem resposta. Eu fiquei olhando a tela por alguns segundos. Respondi apenas. Brandon entrou em contato de novo? Marcos respondeu em menos de 10 minutos. Não desde o dia 8. Eu fechei o e-mail. À tarde, Hannah me mandou mensagem. Posso te ver essa semana? Não é sobre o documento. Já assinei. Eu respondi que quinta-feira poderia. Ela sugeriu uma cafeteria perto do hospital onde trabalhava. Eu cheguei primeiro. Ela entrou 5 minutos depois, ainda com roupa de trabalho. Sentou na minha frente. Obrigada por vir. O que você precisa? Ela apoiou as mãos na mesa. Eu fui na inauguração do segundo hotel. Eu senti meu corpo ficar imóvel. Como assim? Eu cheguei atrasada. Fiquei do lado de fora. Vi você lá dentro conversando com investidores. Ela engoliu seco. Eu achei que não fazia mais sentido entrar. Então você foi. Fui. E fui embora. Por quê? Porque eu me senti pequena, como se já não fizesse parte daquele mundo. Eu fiquei olhando para ela. E no grupo você disse que não tinha conseguido ir. Eu sei. Ela respirou fundo. Eu assinei o documento porque é justo. Eu não participei de nada do que você construiu, mas eu precisava que você soubesse que eu estive lá uma vez. Eu não respondi imediatamente. Isso não muda o valor, ela disse. Eu sei. Não muda. Mas muda a história. Eu pensei por alguns segundos. Muda, sim? Ela assentiu devagar. Brandon vai assinar? Não sei. Ele está bravo. Ele sempre fica bravo antes de decidir. Ela quase sorriu. E você? Eu já decidi. Ficamos em silêncio por um momento. A gente ainda é irmão? Ela perguntou. A pergunta foi simples. Isso nunca deixou de ser verdade. Ela respirou aliviada. Não era uma reconciliação completa, mas era um começo diferente. Quando nos despedimos na porta da cafeteria, eu senti que, independentemente do que acontecesse com Brandon, alguma coisa tinha sido resolvida. Restavam 8 dias, e ele ainda não tinha dado sinal. No 28º dia, Brandon me ligou às 10 da noite. Eu estava no escritório, revisando os contratos para a abertura do hotel número 15, quando o nome dele apareceu na tela. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Caleb. A voz dele estava diferente. Menos dura, mais cansada. Você tem 1 minuto? Tenho. Houve uma pausa longa. Pai e mãe assinaram hoje. Eu sei. Como você sabe? Marcos me avisou à tarde. Silêncio. Então sou o único que falta. Eu não respondi. Era um fato. Você sabe como é estar do outro lado disso? Ele perguntou. Ver todo mundo assinando? Eu não pedi para ninguém tomar partido, Brandon. Cada um decidiu. Esse valor é baixo. Já falamos sobre isso. Para tudo o que você tem é pouco. Eu fiquei em silêncio por um segundo. Ali estava o ponto real. Não era sobre o processo. Era sobre o número. O valor reflete a participação que vocês tiveram, eu disse. Que foi nenhuma. Somos sua família. E por isso existe uma oferta. Se não fossem, não haveria nada. Ele respirou fundo. Por que você fez isso desse jeito?
Advogado, papel, prazo, parece que você estava esperando briga. Eu respondi sem rodeios. Porque se eu tivesse ido sozinho, essa conversa teria durado 3 horas. No fim, você teria dito que eu tinha a obrigação de dividir. Pai teria pedido para eu pensar na família, e eu teria saído devendo algo que nunca existiu. Ele ficou em silêncio. O documento deixou claro. Eu continuei, sem ambiguidade. Você não confia na gente. Eu confio no histórico. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante 12 anos, em cada momento importante, vocês não estavam lá, nenhuma vez. Ele demorou a responder. Eu tinha planos naquele dia. Quais? Silêncio. Eu não lembro. Eu lembro que você não foi. A frase ficou no ar. E se eu assinar? Ele perguntou. Você recebe o valor, encerra qualquer possibilidade de discussão futura e a próxima vez que a gente se encontrar, não vai ter nada pendente. E se eu não assinar? Em 2 dias a oferta desaparece e a gente deixa de ser irmão? Eu nunca disse isso. Eu disse que não vou aceitar que laço familiar vire argumento para exigir algo que eu construí sozinho. Ele andava de um lado para o outro. Eu conseguia ouvir os passos. Eu preciso pensar. Você tem 2 dias. Posso te ligar amanhã? Pode. Ele desligou. Eu fiquei sentado olhando para a tela do computador. Brandon sempre foi assim. Só se movia quando encostava no limite. No dia seguinte, às 11 da manhã, ele entrou no escritório do Marcos. Eu não soube na hora. Marcos me enviou um e-mail às 12h15. Anexo. Documento assinado. Eu abri. A assinatura estava clara, firme, sem rasuras. Fechei o e-mail e continuei meu dia. Às 3 da tarde, Brandon me mandou uma mensagem. Assinei. Eu respondi 2 horas depois. Eu sei. Obrigado. Ele não respondeu. Não houve reconciliação. Não houve conversa longa. Foi só o encerramento de algo que estava aberto há tempo demais. Naquela noite, Marcos me ligou. Todos os documentos estão assinados e arquivados. Certo, processo encerrado. Houve uma pequena pausa. Como você está? Eu pensei. Não senti euforia. Nem vitória. Só uma sensação de espaço limpo. Como alguém que terminou algo que precisava terminar. Então valeu a pena? Valeu porque eu disse o que precisava dizer. Do jeito certo. Ele assentiu do outro lado da linha. Agora foco no Hotel 15. Quinta-feira, às 10. Estarei lá. Eu desliguei. 2 dias depois, às 10 da manhã, eu estava na frente do hotel número 15. O prédio tinha 84 quartos. Compramos de novo em mau estado. Telhado comprometido, instalações antigas. Mesma lógica de sempre. Comprar, analisar, reformar, abrir. A diferença era que agora eu não fazia mais tudo sozinho. Tinha uma equipe grande. Diretores, gerentes regionais. Mas o princípio era o mesmo. Às 10 em ponto eu cortei a fita. Aplausos, fotos, cumprimentos, nada que eu já não tivesse feito antes. O que foi diferente aconteceu 20 minutos depois. Quando o grupo já estava dentro e as pessoas conversavam espalhadas pelo lobby, eu vi Hannah parada na segunda fila. Ela tinha chegado antes do início. Dessa vez não ficou do lado de fora. Quando as pessoas começaram a circular, ela se aproximou. Parabéns. Obrigado por vir. Dessa vez eu cheguei antes. Eu entendi a referência e não precisei comentar. O que achou? Ela olhou ao redor. Parece com você. Sem exagero. Funcional. Direto. Eu quase sorri. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Você tinha medo quando comprou o primeiro motel? Eu pensei antes de responder. Todos os dias. E por que continuou? Porque o medo de não tentar era maior. Ela assentiu devagar. Um dos sócios se aproximou e a conversa foi interrompida. Quando voltei para perto dela, ela segurava uma taça na mão. Não vou ficar muito, disse. Tenho plantão à tarde. Eu sei. Ela respirou fundo. A gente pode jantar qualquer dia. Sem documento, sem assunto pesado, só jantar, eu pensei. Não havia pressão na pergunta. Pode. Ela assentiu. Semana que vem? Combinado. Ela foi embora alguns minutos depois. Eu fiquei no lobby, observando o movimento. Tudo estava funcionando. Equipe alinhada, sistema rodando, nenhum ruído. À tarde, no escritório, eu abri a gaveta e peguei uma foto antiga. Eu, aos 26 anos, em frente ao primeiro motel, a placa com letras faltando. Cara de cansaço. Eu fiquei olhando por alguns segundos. Alguém de uma revista tinha pedido uma entrevista sobre o começo de tudo. Eu tinha aceitado. Não porque precisava de exposição, mas porque a história certa não era sobre 100 milhões. Era sobre o quarto número 4. O teto vazando. E 8 meses trabalhando sozinho enquanto ninguém aparecia. Essa era a parte que importava. Guardei a foto. No e-mail havia uma mensagem do meu pai. Vi as fotos da inauguração. Ficou muito bom. Parabéns. Só isso. Sem pedido. Sem indireta. Eu respondi. Obrigado, pai. Olhei para o mapa na parede. 15 alfinetes. O 16º já estava em análise. Outra propriedade problemática. Outro ciclo começando. O processo nunca mudou. O que mudou foi que eu não carregava mais nada pendente enquanto fazia. Os 30 dias terminaram. Cada um tomou sua decisão. E eu tomei a minha. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente.